Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em João, Novo Testamento, quarto livro da Bíblia do Novo Testamento, o Evangelho de João, capítulo 8, versículos 34 ao 36. Diz assim a palavra do Senhor: Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vou ler novamente. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluias. Deus amado, estamos aqui diante da tua palavra, palavra que é santa, Pai, palavras que é capaz de separar juntas e medula, alma e espírito, Senhor, palavra que é a verdade, palavra que é a vida, Senhor, e essa palavra é inerrante para nossas vidas, Senhor. Que nós venhamos aplicar essa palavra no nosso coração, Pai. Que caia por terra agora todo espírito contrário à tua palavra, Pai. Que nossos ouvidos venham estar abertos para escutar a tua palavra, Senhor. E o nosso coração venha estar pronto como terra fértil, Pai, para receber essa semente que será lançada em nosso coração, Pai. E que possamos multiplicar essa semente 30, 60, 100 por um, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? O tema da nossa pregação hoje está relacionado com o versículo 36, que diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o tema da nossa mensagem é: Jesus liberta e cura a alma. Repitam comigo: Jesus liberta e cura a alma. Amém, meus irmãos? Então, baseado no texto bíblico que acabamos de ler, nós podemos entender que Jesus, Ele liberta a nossa vida e Ele cura a nossa alma. Que essa mensagem, a palavra do Senhor, ela é forte e poderosa para quebrar as cadeias, para mudar a nossa vida, para transformar a nossa vida. Qual que é o meu intuito? Qual que é o meu objetivo dessa noite? Meu objetivo é fazer com que a igreja entenda, tenha esse entendimento na palavra do Senhor, que Jesus é o único que pode curar as feridas da tua alma. Jesus é o único que pode trazer alívio para os problemas que você está enfrentando. Jesus, somente Ele pode trazer libertação para a sua vida. Não há outro. Amém, meus irmãos? Amém. Então, se tem uma coisa que eu quero que você leve para a tua casa, é isso. Somente Jesus pode curar as feridas da tua alma. Somente Ele pode trazer cura, libertação e transformação para a tua vida. Amém? Amém? Então eu faço uma pergunta aqui para nós nessa noite. Você já sentiu o peso da dor? Emocional, espiritual, física? Eu já senti. Quantas vezes já passamos por dificuldade, por problemas onde nós nos achamos sós, aonde nós não víamos luz no fim do túnel? E é nessas horas que a gente vê quem são nossos verdadeiros amigos. É na hora da dificuldade, é na hora da dor, é na hora da angústia. Eu já passei por isso também. E esse problema, a gente olhava para ele e parecia impossível de superar. Porque a gente não consegue enxergar além do problema. Porque a gente olha o problema de baixo para cima e vê o problema que é muito grande. Mas Deus, Ele olha de cima e vê aquele problema como um cisco, como um grão de areia, como algo insignificante. Então nós temos que depositar nossa confiança em Deus, em Jesus, para que o Espírito Santo haja em nosso favor. Então, essa mensagem que foi lida aqui, ela é clara, ela é objetiva. Jesus pode tirar a mágoa, Jesus pode perdoar pecados, não somente perdoar pecados. O pecado perdoado por Jesus é maravilhoso, ele traz salvação. Quem tem os pecados perdoados, tem a graça de Deus derramada em sua vida. E através da graça nós somos salvos. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então o pecado perdoado, ele é maravilhoso. Mas Jesus, ele não faz só isso. No momento que ele perdoa os teus pecados, ele faz mais
você, e muitas vezes você até nem percebe, mas as pessoas que estão ao teu redor percebem as mudanças que você tem. Jesus, ele não somente perdoa os pecados, mas ele cura as feridas da nossa alma. Tem um texto de Salmo que fala sobre isso, de Jesus curar as nossas feridas. Nós vamos trabalhar sobre isso. Ele liberta a nossa vida das correntes que nos prendiam, das correntes do maligno, das obras do diabo. É Ele que nos liberta. Jesus faz mudanças extremamente importantes em nossas vidas, que as pessoas aí fora veem, mas o Paulinho não é mais o mesmo que ele era antes. Não é mais mesmo. E aí ele diz, eu não sou dessa pátria. É pátria celestial, e os caras chamam a gente de louco. Mas é a mudança que Jesus faz. Se eu pertencesse a essa pátria, eu andava conforme eles andam. Mas como a gente não pertence a este mundo, a gente age de forma diferente. Como a palavra nos ensina. Jesus veio a esse mundo, mas ele não pertencia a este mundo. Ele veio para mostrar a verdade. Que ele é a verdade. Amém, meus irmãos? Amém. Então, Jesus, ele tem o poder de restaurar as nossas vidas. Ele tem o poder de mudar aquilo que está errado para aquelas pessoas que se quebrantam na nossa presença e buscam a Deus em espírito e verdade. Espírito e verdade. Não podemos apalpar, mas no mundo espiritual a gente sente que está apalpando o Senhor quando se entrega na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Então, com base nesse texto que nós lemos de João capítulo 8, versículo 34 e 36, eu quero extrair 3 ensinamentos para a nossa vida nessa noite. 3 coisas que podemos extrair desse texto, e após isso eu quero fazer 3 aplicações práticas em cima de cada uma desses tópicos que nós vamos estudar. Primeira coisa, Jesus nos cura as feridas da alma. Olha para o irmão que está do teu lado, para a irmã que está do teu lado, e diz, Jesus nos cura as feridas da alma. Amém, meus irmãos? Eu vou frisar muito das coisas mais importantes desse texto. Jesus nos cura as feridas da alma. Isso é verdade. Jesus cura o coração quebrantado. Jesus muda a história daquela pessoa que se quebranta na sua presença. O que é se quebrantar, meu irmão? Se quebrantar é aquela pessoa que vê que ela não pode fazer nada mais por si só. E ela se achega na presença do Senhor, ela se ajoelha, ela coloca a sua testa no chão, ela, que no Antigo Testamento, rasga as suas vestes, de maneira simbólica de dizer, né? E ela diz, Senhor, eu não posso mais, eu não tenho mais forças, eu preciso de Ti. Eu fiz o que eu pude com as minhas mãos, mas eu vi que eu não podia fazer mais nada. Eu entrego minha vida diante do Senhor, e o Senhor faça dela o que bem entender. É se quebrantar, é trazer o teu problema na presença de Deus e dizer, está nas tuas mãos. Eu não vou pegar mais de volta o problema para mim. Agora está nas tuas mãos, o Senhor faça como quiser. Se você entregar a tua vida para Jesus, o teu problema para Jesus, você não pode pegar ele de volta. Quando Jesus te perdoou os teus pecados, você está perdoado. Não tem por que pedir novamente o perdão daquilo que Jesus fez na tua vida. Mas se você errar na caminhada, você vai ter que pedir perdão pela errada que você teve na caminhada. Você tem que dizer, Senhor, eu sei que o sangue do Senhor está sobre a minha vida, o Senhor me perdoa todos os pecados. Agora a minha vida está sobre as tuas mãos. E eu quero pedir que o Senhor mude essa história nessa caminhada que eu tenho errado, aquilo que eu tenho feito errado. Nós somos humanos. E não tem pessoa que não erra. Mas o crente, ele se arrepende, ele muda de vida. Ele tenta fazer o que é certo. E ele faz o que é certo. E a pessoa que não é crente, ela não se importa com o que é certo. Ela se importa com o que é melhor para ela. E isso se chama egoísmo. Olha o que diz Salmo 147:3. Sara os de coração quebrantado, eles pensa as feridas. O Senhor Deus, ele sara aqueles de coração quebrantado, eles pensa as feridas. Então ele sara os que são quebrantados. Acabei de falar para vocês. E o que é pensar as feridas? Pensar as feridas no dicionário tem 2 significados. Pensar uma ferida significa tratar aquela ferida, curar aquela ferida. Quem que faz isso em nossas vidas? O Senhor Jesus. Isso é o sentido literal da palavra.
mas ela tem um sentido que vai mais além, que é o sentido que a gente chama como sentido figurado. No dicionário diz assim que pensar as feridas se refere ao ato de refletir sobre experiências dolorosas ou traumas do passado, buscando superá-los ou encontrar um significado nelas, nesses traumas, nesses problemas. E é o que Jesus faz nessas vidas. Ele cura na tua vida um trauma do passado, um problema que você está enfrentando, uma mágoa e até a depressão. Muitas pessoas, elas carregam em seus corações mágoas. Muitas pessoas andam deprimidas por carregar coisas do passado, por trazer presa espiritualmente outra pessoa a ela, por haver falta de perdão naquele coração. E nós, como crentes, nós temos que liberar o perdão. Quando você não libera o perdão, você acaba chegando a um ponto que você não aguenta mais e entra em depressão. Então você carrega mágoas, rejeições, traumas, a ponto de chegar a entrar em depressão. Mas, pastor, isso não serve para mim. A palavra de Deus, ela é pregada para todos. Cada um vê aquilo que Deus está falando no seu coração. Nós temos que pregar somente a palavra. Deus é que vai mover no coração de cada um aquilo que Ele quer falar com cada um de nós. Muitas vezes a pregação tem coisas direcionadas para o pregador, outras é para o povo. Deus se move no nosso meio e Ele faz as coisas como Ele quer. Ele fala no nosso ouvido de maneira que a gente muitas vezes nem percebe, mas quando vê, tu já falou uma coisa relacionada à palavra que Deus colocou no teu coração. Agora, Deus não vai colocar no teu coração aquilo que não é de acordo com a palavra dele. E você não pode dizer que foi Deus que colocou uma coisa que não vai de acordo com a palavra dele. Não foi Deus. O pregador não pode dizer que Deus mandou dizer uma coisa que Deus não mandou dizer. Então eu quero trazer com 2 exemplos para nós. A mulher do fluxo de sangue da Bíblia, no Novo Testamento. Mulher do fluxo de sangue de Marcos capítulo 5. Ela sofria com aquele fluxo de sangue, aquele fluxo menstrual, há 12 anos. E quem lê a Bíblia sabe que no Antigo Testamento, a mulher, quando estava nos dias da sua regra, do seu fluxo menstrual, ela era considerada imunda. Tirando a lágrima e algumas vezes o suor, toda a secreção do corpo é considerada imunda no Antigo Testamento. E pensa bem, essa mulher, por 12 anos sofrendo do fluxo de sangue, ela era considerada imunda para a população. As pessoas não chegavam próximo dela. Quem tocasse nela era considerado imundo, então o judeu não tocava nela. Ela vivia isolada, ela gastava todo o dinheiro que ela tinha, e até mais do que ela tinha, muitas vezes, com médicos da época. E em vez de melhorar, só piorava a situação dela. Imagina a depressão que essa mulher já estava entrando. Estava quase a ponto de morrer. Mas ela ouve falar de Jesus. E Jesus está passando por ali com uma multidão de gente que seguia Jesus. E ela pensa consigo: se eu somente tocar em suas vestes, eu serei curado. Ela tem aquele momento de fé, que ela já fez tudo o que podia, mas através das suas mãos e dos médicos, ela não conseguia ser curada. E ela vai se arrastando e toca nas vestes de Jesus. E Jesus fala: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E os discípulos ali dizem: como assim, mestre, quem te tocou? Tem uma multidão que te aperta, que te bate, e tu me perguntas quem me tocou? E aí a mulher toda constrangida, ela chega na presença de Jesus e diz: fui eu, eu fui curada. E o Senhor Jesus diz: vá, a tua fé te salvou, a fé te curou. Amém? Amém. Amém. Então, quem que pode curar a ferida da alma? Essa mulher não somente ela conseguiu a cura física daquele problema que deixava ela anêmica, pálida, a ponto de morrer por 12 anos e estar perdendo sangue, rejeitada pela sociedade, mas ela teve também uma cura emocional e espiritual. Ela foi renovada naquele momento, porque era uma coisa que ela buscava há 12 anos e ela não encontrava. E provavelmente ela orava, não sei em quem ela cria, mas ela orava e buscava aquilo.
até que ela ouviu falar de Jesus. Amém. E isso deve ser assim conosco. Um dia nós ouvimos falar de Jesus, e Jesus mudou a nossa caminhada. Eu trago outro exemplo para nós, aqui o exemplo de Pedro. Jesus disse para ele: ainda hoje, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Porque Pedro dizia: não vou te abandonar, mestre, onde tu fores, irei contigo. E Jesus fala isso para ele, ainda hoje. Ou seja, na madrugada foram pegar Jesus lá, e aí já era passada da meia-noite, porque Jesus disse: ainda hoje, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Então, veja bem, Pedro negou Jesus em 4, 5 horas, ele negou 3 vezes Jesus. Quem diria, né? Um cara que andava com Jesus. E quando isso acontece, Pedro fica atemorizado, Pedro fica se sentindo fracassado. Porque o mestre falou e aconteceu, e ele achava que não ia acontecer isso para ele. Mas ele ficou com medo pela sua vida. E negou 3 vezes Jesus. Mas o que aconteceu com ele? Ele foi renovado, ele foi restaurado por Jesus. Mesmo tendo negado Jesus. Após descer o Espírito Santo, Pedro ficou cheio do Espírito Santo, e de lá para cá nunca mais ele deixou de fazer o que era correto, o que era certo, mesmo tendo medo, mesmo tendo coisas que podiam ir contra a vida dele. E quando ele morreu, ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como Jesus, me coloque de cabeça para baixo. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então, esse texto de Pedro, que está em João capítulo 21, versículo 15 e 17, mostra isso. E aí, o que acontece ali naquele texto, se você for ler em casa, o que ele diz ali? Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pela segunda vez, o Senhor Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E ele responde: sim, mestre, eu te amo. Pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E o Pedro fica triste e responde para Jesus: sim, mestre, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Essa era uma forma de Jesus mostrar que ele estava dando uma nova chance para o Pedro. Estava restaurando a sua vida, estava reafirmando o chamado de Pedro: apacenta minhas ovelhas. Eu vou subir aos céus, ascender aos céus, mas você aqui aprendeu da minha palavra, agora apacenta minhas ovelhas. Continua fazendo o que eu estava fazendo. É isso que ele estava dizendo. No Antigo Testamento, Deus se revela para nós como Jeová Rafá. Tem vários nomes que Deus se manifesta: Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi. Tem um monte de outros nomes que Deus se manifesta, mas Jeová Rafá significa o Deus que cura. E ele queria mostrar para o seu povo que ele era um Deus que estava pronto para curar aquele povo. No Novo Testamento, a gente vê isso de forma visível. Jesus curando as pessoas e libertando as pessoas que estavam oprimidas. Jesus transformando vidas ali, trazendo alento para corações. No ministério de Jesus, ele sempre, onde ele passava, ele curava pessoas. E Jesus nunca fazia nada por acaso. Tudo tinha um propósito. Cada cura de Jesus tinha um propósito. Eu estou fazendo no caso o Sermão do Monte, que eu mostro sempre, e a gente vê que no Sermão do Monte tudo que Jesus fez tinha uma sequência lógica, que as pessoas não observam que Jesus fez isso primeiro, depois aquilo, porque ele tinha um plano. Para acontecer isso, tinha que acontecer aquilo primeiro, mas só Jesus sabia disso. Então, quando Jesus cura, ele tem um propósito para a nossa vida. Quando você faz um pedido através de uma oração até Jesus, e você diz: o Senhor não me atendeu, muitas vezes você vai ver depois que tinha um motivo para ele te atender a tua oração. O irmão falecido Martin Lloyd Jones, que é o autor desse livro, o Sermão do Monte, ele diz que eu dou graças a Deus, verdadeiramente eu dou graças a Deus, porque Deus não ouviu todas as minhas orações. Não respondeu, eu quis dizer, né? Ouvir no sentido de responder.
E hoje eu vejo por que ele não. Se ele tivesse me atendido todas as minhas orações, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. E é assim que a gente é com nossos filhos. A gente não pode dizer sim para tudo. Tudo tem limites. Não é porque eu sou crente que eu tenho que dizer sim para tudo. Mas nós temos que saber lidar com as pessoas. Uma pessoa tem que chegar de uma maneira, a outra pessoa tem que chegar de outra maneira. Uma pessoa pode falar as coisas como elas são, a outra tu tem que montar todo um circo, toda uma coisa assim para poder chegar naquela pessoa. Porque se você não souber chegar e achar que da maneira que você fala para um, fala para todo mundo, você perde muitas vidas. E Deus vai cobrar o sangue das tuas mãos, porque tu não soube chegar naquela pessoa. Deus te deu a palavra, te deu a mensagem e você não soube chegar naquela pessoa. E você chegou de uma maneira que afastou ela, em vez de aproximar de Deus. Amém, meus irmãos? Então, o poder de Deus, ele se manifesta ainda hoje. A todas aquelas pessoas que se entregam na presença dele, que confiam em Cristo, que têm esperança. Nunca deixe a esperança morrer. A esperança em Cristo, ela faz acontecer milagres. Agora permanece, pois, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses, todos é o amor. Mas veja que a esperança está ali, em segundo lugar. Não podemos deixar morrer a esperança em nossos corações, meus irmãos. Então Deus, antigamente alcançava vidas, hoje Ele alcança vidas e Ele vai continuar alcançando vidas. Por quê, meu irmão? Porque a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Então por que eu não vou abrir minha boca e falar de Jesus para as pessoas, se Ele continua alcançando vidas? Aí cumpre o pastor ser tocado por Deus, de fazer propósitos para que a gente venha falar do amor de Deus. Nós vivemos numa época de uma igreja fraca. Nós vivemos numa época de uma igreja acomodada. Nós vivemos numa época de uma igreja que só pensa no seu umbigo. E isso que eu estou falando aqui não estava nem um pouco programado. Deus me tocou o coração nesse exato momento. A nossa igreja hoje, se não acontece aquilo que ela quer, que as pessoas que estão ali, elas deixam a igreja. Qualquer motivo é motivo para te trocar de igreja. Qualquer motivo é motivo para você afastar-se do teu propósito, do teu chamado. E você acha que na outra igreja vai encontrar pessoas que não são pecadoras? Que não erram, que não falham? Mas mostra aonde você está firmado. Qual é o alicerce que você está firmado? Se você está firmado na rocha e se converteu nessa igreja e acredita que nessa igreja é pregada a palavra de Deus, é ali que você deve permanecer. Custe o que custar. Sai o pastor, mas tu vai continuar ali. Porque Deus tem um chamado para você. E eu não vou muito longe, que está o Paulinho aqui, que iniciou essa igreja praticamente com nós aqui. E quantos já passaram por aqui? E o Paulinho está aqui firme? É assim que nós temos que pensar. Eu estou há 25 anos na obra. E todo mundo sabe que está aqui, a maioria que eu nunca me afastei dessa igreja. Difícil com Jesus, pior sem Ele. Quem já teve essa experiência de se afastar da obra, achando que ia encontrar coisa melhor, o mesmo Jesus que aparece aqui, o mesmo Jesus que vai aparecer na outra igreja. E as mesmas cobranças que vai ter aqui, vai ter lá também. Mas não importa a igreja, importa o meu coração estar na palavra. Amém, meus irmãos? Amém. Então, em Cristo há esperança, a vida abundante, em Cristo a verdadeira liberdade. Ah, mas eu sou livre. Não, a gente não é livre. Vocês acham que são livres? Vocês não escutam televisão, as reportagens? A gente está caminhando para um caminho de ditadura. A gente não é livre. É uma liberdade condicionada. Mas quem está em Cristo verdadeiramente é livre. Como assim livre? É livre para fazer as melhores escolhas para a sua vida. É livre para fazer as melhores escolhas para a sua família. É livre para fazer as melhores escolhas para ajudar as outras pessoas. Você escolhe o que é melhor porque você é livre. E se você fizer o que é errado, você vai responder pelo aquilo que você fez errado. Porque você é livre. Você não ajudou o irmão que devia ter ajudado. Pecado da omissão lá. Devia ter ajudado. Ele vai falar no teu coração, vai arder no teu coração. E você vai mudar. Mas não muda, irmão. Então tu não é cristão. Jesus estava morrendo, foi cuspido na cara, colocado uma coroa de espinho sobre ele. E o que ele disse lá? O pessoal que estava lá: Pai, perdoai-vos porque eles não sabem o que fazem.
perdão, meio à morte de Jesus chegando e ele perdoando as pessoas. E ele nos dá exemplo de cristãos. Ele mostrou como nós devemos ser. Ele nos dá o fruto do Espírito Santo para que nós venhamos ter em nossa vida. Mansidão, paz, domínio próprio, alegria. Todos aqueles frutos que eu já preguei aqui. Na verdade é um fruto com 9 qualidades, né? Então, Jesus, ele cura as feridas da alma. A segunda coisa que eu extraio desse texto é que Jesus nos liberta das prisões espirituais. Vai para o irmão que está ao teu lado, para a irmã, e diz assim: Jesus nos liberta das prisões espirituais. Amém? Amém. Nos liberta das prisões espirituais. O pecado, ele escraviza. O que diz no versículo 34 de João que nós lemos? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, quem comete pecado é escravo do pecado. O pecado escraviza. A pessoa que ela se entrega para a bebida, ela vira escrava da bebida. A pessoa que se entrega para a prostituição, ela vira escrava da prostituição. A pessoa que se entrega para qualquer vício, fumar, mentir, ela vira escravo daquele pecado. E quem pode libertar desse vício, desse pecado? Jesus. Os judeus falavam: mas quem é esse que perdoa até pecados? Não é só Deus que pode perdoar pecados? Mas eles não sabiam que o Jesus, 100% homem, é 100% Deus. E que nele não havia pecado. E ele tinha todo o poder para perdoar pecado. Ele tinha da parte do Pai a ordenança de poder perdoar pecados. Senão ele não teria feito isso. E as pessoas constantemente questionavam ele. E as pessoas constantemente condenavam ele. O ser humano não é de hoje que condena as pessoas. Eles sempre condenam aquilo que é certo. Vejam bem que aquilo que é errado quase não se fala. Mas aquilo que é certo as pessoas ficam remoendo e falando e detonando. Parece que querem derrubar aquela pessoa do pedestal, querem tirar aquela pessoa do caminho certo. É mais fácil afastar a pessoa dos caminhos de Deus do que trazer ela para os caminhos de Deus. Para afastar elas de Deus não precisa muita coisa. Para trazer para a presença de Deus, olha que não é fácil. Por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Não vem de nós isso, é o Espírito Santo. Nós temos que abrir nossa boca e falar. Mas quem convence é o Espírito Santo. Ah, mas eu falei e não deu nem bola. A semente foi plantada, agora Deus vai regar e vai produzir fruto naquele coração. Cada pessoa vai produzir, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Se um não produzir nada, significa que essa pessoa não pertence a Cristo, né? Porque a palavra de Deus diz que a palavra não volta vazia. Então, quando tu semear a palavra, ela vai trazer algo de bom para ti novamente. Tu vai ver no futuro aquilo que aconteceu através da tua palavra semeada, que é a palavra de Deus, né? A palavra que você usou. Então, pois, Deus, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos trouxe para o Filho do reino do seu amor. Ele nos resgatou daquele lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua presença. Olha o que diz Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém? Amém. É só em Jesus que há remissão de pecados. É só em Jesus que há redenção. É só através de Jesus que nós somos justificados diante de Deus. É como se nós tivéssemos uma conta bancária lá no céu. É a justificação da nossa vida. E sempre que a gente precisar, a gente vai lá e usa daquela conta. Né? É assim que Deus age. Ele coloca muito mais na tua vida para que você tenha quando precisar. Em um sentido figurado, isso se chama justificação. E aí eu volto a falar do endemoniado de Gadareno, que a gente falou ali, né? O Gesareno, o Gadareno, de Marcos capítulo 5. Ele estava lá isolado da sociedade, todos tinham medo dele, não tinha cadeia, não tinha corrente que segurasse ele, arrebentava tudo, andava pelos cemitérios, né? Ele era possesso de uma legião de demônios. E quando ele vê Jesus, o que acontece?
Ele se chega aos pés de Jesus e é liberto por Cristo. E aí ele quer estar com Jesus, mas Jesus vai, como eu falei antes, e conta para os teus tudo que Deus fez por ti. E ele saiu anunciando tudo que Deus fez pela vida deles. Dele. Então tem muitas pessoas que Deus vai mandar ir pregar o Evangelho, como ide de Deus, pregar o Evangelho para todo mundo e sereis minhas testemunhas. Tem outras pessoas que Deus vai deixar nesse lugar para que você prospere nesse lugar e faça pessoas crescerem nesse lugar. Nem todo mundo vai ser enviado. Tem pessoas que são levantadas para que a obra deste lugar continue crescendo. Tem outras pessoas que são levantadas para irem adiante. Muitas vezes ninguém entende por que Jesus leva a pessoa de um lugar para outro. Mas ele falou isso para Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão pegou tudo que era seu e foi, obedeceu. Quem confia em Deus não fica criticando, não fica colocando empecilho. Se Deus falou, está falado. A única coisa que você tem que ter a certeza que foi Deus que falou. Porque tem vozes muitas vezes no nosso ouvido, que são vozes do mundo, vozes muitas vezes podem ser do inimigo e vozes de Deus. Nós temos que diferenciar qual é a voz que está falando conosco. Nós temos que ter a certeza de quem está falando conosco. Então, Paulo e Silas, eles estavam passando por uma terra lá, por um povoado lá, e tinha uma menina adivinha. E aí o que ele faz? Ele está passando e aquela menina, por ser adivinha, ela começa aí. Esses homens são homens de Deus que pregam o evangelho da salvação. Falou a verdade, né? Todo dia eles passavam por lá e aquela menina falava isso para o povo. Porque ela era uma adivinha. Só que Paulo ficou incomodado com aquilo que ela estava fazendo, porque ele sabia que não vinha dela. Ele sabia quem estava por trás daquilo. E ele vai e ordena que o demônio saia dela. Imediatamente o demônio sai dela e os seus senhores ali, que estavam ali, que ganhavam dinheiro com ela, pararam de ganhar dinheiro com ela. Eles pegam Paulo e Silas e levam diante dos magistrados lá e eles são presos. Paulo e Silas são presos na prisão e para não fugir eles prendem os pés de Paulo e Silas nos troncos. Tem mais um monte de preso ali e pedem para que 24 horas por dia seja guardado naquela prisão, Paulo e Silas. Só que Paulo e Silas eles não se incomodam com essa adversidade que vem para a sua vida. Era por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores, oravam ao Senhor. E o que aconteceu? Um grande terremoto sacudiu os alicerces da prisão. As portas se abriram, as cadeias se soltaram e eles foram libertos. O carcereiro, ao ver isso aí, que tudo estava aberto, que todos estavam soltos, não viu ninguém ali, ele puxa da espada e ia se matar. E Paulo não faz isso, nós estamos todos aqui. E o carcereiro se ajoelha diante deles e diz: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Paulo e Silas dizem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E eles levam Paulo e Silas para a sua casa, esse carcereiro, e todos lá são batizados na casa. Eles lavam os vergões de Paulo e Silas, porque antes de ir para a prisão eles foram açoitados. Lavam as feridas de Paulo e Silas e depois trazem ele de volta para a prisão ali. Mas olha o plano de Deus, ganhou a vida do carcereiro e provavelmente todos aqueles presos que estavam lá e toda a família do carcereiro. Olha o que Deus fez. Porque em meio à dificuldade eles não negaram o nome de Jesus. Eles continuaram fazendo o que era certo. O povo queria tirar o Paulo do caminho. O que quiseram fazer com Jesus quando ele expulsou os demônios do Gadareno? Expulsaram da cidade, porque os porcos foram precipitados ladeira abaixo do mar. Eles perderam todos aqueles porcos. Os donos dos porcos estavam preocupados mais com os porcos do que com a libertação do homem. O seu senhor estava preocupado muito mais com o que ganhava daquela adivinha do que ela ser liberta. Mas eles continuaram fazendo o que era certo e o carcereiro foi salvo ele e a sua casa. Amém, meus irmãos? Amém. Olha, Atos 16, 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio
tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Então, em resposta disso, Deus enviou um terremoto que abriu toda aquela prisão e mudou a história daquele povo que estava na prisão. Paulo e Silas já sabiam quem servia, mas o restante não sabia. Eles não dependiam das circunstâncias para ver o milagre acontecer. Então, em primeiro lugar, Jesus ele cura as feridas da alma. Em segundo lugar, Jesus liberta das prisões espirituais. Em terceiro lugar, Jesus nos oferece um novo recomeço. Olha para o irmão que está ao teu lado e diz: Jesus nos oferece um novo recomeço. Um novo recomeço. Amém. Em Cristo há esperança, em Cristo há restauração. Amém. Em Cristo há esperança, em Cristo há restauração. Não podemos perder a esperança que há em Jesus, porque nele há uma nova vida. Amém. Ele disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Uma vida de qualidade, é uma nova vida. Um novo nascimento. Nicodemos não entendeu, mas então eu tenho que entrar na barriga da minha mãe. É um nascimento que vem do alto para a nossa vida. É as escamas dos olhos, como Paulo estava com a escama nos olhos, caiu. E ele enxergou o que Deus tinha para a vida dele. Que ele foi cego pela luz do Senhor lá no deserto. Ele ficou alguns dias com as escamas nos olhos. E é isso que nós temos que ter para a nossa vida. Olha o que diz Mateus capítulo 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está chamando para que nós venhamos colocar o fardo pesado da nossa vida sobre a vida dele. E ele vai dar para nós o fardo dele, que é leve e suave. Jesus foi para a cruz morrer a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Amém. Jesus morreu pelos nossos pecados. Não era dele, era nosso. E ele diz: Pai, por que me abandonaste? Porque quando Jesus está com os nossos pecados sobre a sua vida, Deus vira o rosto para ele. Deus não compactua com o pecado nem quando está sobre o filho dele. Pecado é abominação para Deus. Deus não compactua com o pecado. Mas através da morte de Jesus, ele nos trouxe vida, nos trouxe esperança, nos trouxe salvação. Aleluia? Aleluia. Então ele liberta, e ele não só liberta, mas ele dá um propósito para a nossa vida e uma direção. O gadareno, ele disse o que tinha que fazer, ele deu um propósito e uma direção para a vida dele. Jesus ressuscitou a Lázaro para mostrar o poder que ele tinha, que vinha do Pai. As pessoas muitas vezes criticavam e diziam que ele fazia aquelas coisas em nome de Beelzebub. Mas Jesus disse que a casa que luta contra ela própria não subsiste, né? Ou você serve a um senhor, ou você serve a outro. Ou você ajunta ou você espalha. Não tem como servir ao bem e ao mal ao mesmo tempo. Isso não existe. Embora tenha algumas religiões que dizem que existe, né? Então não importa qual seja as correntes que te prendem, Jesus tem o poder de mudar a história. Em Cristo, o passado não limita o teu futuro. Em Cristo, o passado ele não define o teu futuro. Em Cristo, as trevas se tornam em luz. Aleluia. Aleluia. Ele é a luz que vem ao mundo. Então o que eu diria para você, meu irmão, minha irmã? Se entregue a Jesus hoje mesmo. Se entregue a Jesus diariamente. E você verá o que Deus pode fazer na tua vida. E você verá o que só Ele pode dar a você. Amém? Amém. Então Jesus, Ele não somente salva, Ele não somente liberta, mas também Ele muda a tua história. Ele tira os traumas, os pecados que tinha na tua vida, as angústias. Pelo seu poder, pelo seu sangue, você é liberto do pecado. O sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. Amém. Então Jesus nos oferece um novo recomeço através do seu sangue vertido na cruz. As pessoas que não tinham mais esperança, elas passam a ter esperança. Elas passam a confiar naquele que tudo pode. E em meio à circunstância que for, Jesus vai estar presente. Nunca te abandonarei, jamais te deixarei. Amém? Amém. Então, primeiro, Jesus nos cura as feridas da alma. Segundo,
Jesus nos liberta das prisões espirituais. Terceiro, Jesus nos oferece um novo recomeço. Então repita comigo. Jesus nos cura, Jesus nos cura as feridas da alma. Segundo, Jesus nos liberta Jesus nos liberta das prisões espirituais. das prisões espirituais. Jesus nos oferece Jesus nos oferece um novo começo. um novo começo. Então, aplicação prática em cima disso. Se Jesus nos cura as feridas da alma, como aplicação prática, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me render a Cristo. Então, se Jesus te cura as feridas da tua alma, se renda a Cristo. Se entregue a Ele. Só Ele vai mudar a história da tua família, aquele problema pelo qual você está passando. Eu não conheço o coração de nenhum de vocês mais. O Senhor conhece o coração de cada um melhor do que vocês mesmos. E Ele pode mudar essas circunstâncias que você está passando. Segundo, se Jesus nos liberta das prisões espirituais, se Ele liberta, e eu creio que Ele liberta, o que eu tenho que fazer? Seja filho e não escravo. Lá no João, capítulo 8, versículo 35, diz que o escravo não permanece sempre na casa. O filho permanece sempre. Então seja filho e não seja escravo. Amém. Seja coerdeiro de Jesus. Quem é filho, herda o que é do pai. Normalmente escravo não herda o que é do pai, né? É os filhos, né? Nós devemos ser filhos. E em terceiro, então, se Jesus nos oferece um novo começo, o que eu tenho que fazer? Não desprezar o ensinamento. Como que eu não desprezo o ensinamento, irmão Rodrigo? Aplicando ele em minha vida. Aplique-o em sua vida e você vai ver a diferença que Deus vai fazer. Amém? Amém. Vamos colocar em pé nosso lugar. Chamar o pessoal do louvor aqui na frente. E não esqueçam então do tema dessa mensagem. Jesus liberta e cura a alma. Amém. Mas para isso nós temos que nos colocar diante dele com o coração quebrantado. Para finalizar esse sermão, eu quero dizer a vocês, meus amados, que Jesus é a resposta para a dor da alma e Ele é a resposta para o cativeiro espiritual que você possa estar passando. Amém? Amém. Jesus é a resposta para a dor da alma e para qualquer cativeiro espiritual. Gostaria de fazer um apelo, meus irmãos, para aqueles que precisam de uma libertação. Se você acha que está tudo certo na tua vida, que não precisa mudar nada, amém. Deus conhece teu coração, como eu falei. Mas se tem algo na tua vida que tem que mudar, se tem algo na tua vida, seja mais pequeno que for a coisa que você acha que tem que mudar, o relacionamento entre marido e esposa, entre pais e filhos, o teu temperamento, entre outras coisas que Deus fala no teu coração aí, coloca a mão no teu coração, vamos estar orando o Senhor aí. Amém. Deus amado, aqui está a igreja do Senhor, Pai, que escutou agora da tua palavra, que foi pregada aqui, Senhor, a palavra que é viva e eficaz, cujo tema é Jesus liberta e cura a alma. E nós falamos aqui que Jesus nos cura as feridas da nossa alma. Nós falamos aqui que Jesus liberta das prisões espirituais. Nós falamos aqui que Jesus nos oferece um novo recomeço, Pai. Que essa pessoa que está com a mão no seu coração, Pai, possa refletir dessas coisas que ela tem feito que não tem agradado ao Senhor. Que ela possa em seu quarto, em seu lugar de oração, se colocar diante do Senhor de joelhos e dizer: eu tenho errado, Senhor. Eu me coloco aqui quebrantado na tua presença. Eu tenho sido muito duro, muito tosco, mas eu preciso do Senhor agindo nessa área da minha vida. Eu quero ser o melhor marido, eu quero ser a melhor esposa, eu quero ser o melhor filho. Eu oro assim, pedindo que o Senhor venha derramar o teu Espírito Santo nesses corações, para que haja mudança e que nós possamos ver a igreja do Senhor se movendo nessa direção de buscar no Senhor a cura para as feridas da sua alma e libertação para as correntes que muitas vezes aprisionam a sua vida ou a sua família. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Agora eu queria pedir que você dê um passo de fé e venha até aqui à frente para que nós venhamos estar louvando ao Senhor,
e orando pela tua vida para finalizar esse culto. Aleluias. Gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os tristes se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre.
és santo, Senhor. O que seria de nós se não fosse o Senhor, ó Pai? Quantas vezes nós estaríamos entregues ao desprezo, sem esperança em nossos corações, mas o Senhor enviou a Jesus Cristo para que Ele fosse morto naquela cruz por amor de nós. A Tua palavra diz em João 3,16 que o Senhor amou ao mundo de tal maneira que entregou Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E nós queremos confirmar aqui diante do altar que nós cremos em Jesus, esse que morreu por nós naquela cruz, que Ele levou toda a ignomínia naquela cruz, que Ele foi maldito naquela cruz, porque a Tua palavra diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele levou a nossa maldição sobre Ele, os nossos pecados sobre Ele. Agora nós podemos dizer: Senhor, nós temos livre acesso pelo novo e vivo caminho. Nós podemos se achegar a Ti no nome de Jesus. E o sangue do Senhor que é derramado sobre a nossa vida, Ele nos limpa de todo o pecado e nos transforma mais alvo do que a neve. Amém, meu irmão? Eu peço que você venha dar a mão para o teu irmão. Vamos estar orando para finalizar esse culto. Senhor amado, aqui está a Tua igreja, Senhor. E eu creio que Teu Espírito Santo está aqui. Não é simplesmente pelo que eu creio, é pelo que a Tua palavra diz, que onde estivesse 2 ou 3 reunidos no Teu nome, o Senhor estaria presente. E nós cremos que o Espírito Santo está aqui, já se manifesta entre nós, e tudo aquilo que nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Nós queremos orar aqui, Pai, pedindo a Tua proteção, pedindo o Teu auxílio, pedindo o Teu renovo frente às nossas lutas, Senhor, que o Senhor possa mudar a situação. Queremos ter uma semana abençoada, Senhor, que se dificuldades se levantarem contra nós, nós possamos se apossar dessa palavra que diz que o Senhor muda a história, que não há circunstância impossível para o Senhor. O Senhor é o Deus dos impossíveis. O Senhor ressuscitou a Lázaro, o Senhor pode ressuscitar ao morto, o Senhor pode fazer com que aquela doença cesse, que aquela doença saia daquele corpo. O Senhor pode fazer com que aquela pessoa volte para Ti, Senhor, volte dos seus maus caminhos, Senhor. E eu oro para que haja um mover do Senhor na vida de cada irmão, de cada família que aqui está. Abençoa, Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã, na volta para a sua casa. Abençoa no seu trabalho, no seu sustento, que ele seja um bom marido, que ela seja uma boa esposa, que eles sejam bons filhos, que haja um mover do Senhor se derramando sobre as nossas vidas e possamos testemunhar esse feito do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Abraça teu irmão antes de sair, não deixe de abraçar teu irmão. Aleluia.